gente vive num mundo muito complicado, não é simples e nem fácil ser feliz, e a felicidade é alguma coisa que a gente tem até dificuldade de entender, não é não? Tem dificuldade de entender. Por falar da minha mãe, uma das características dela é a alegria. Mas já passou por cada coisa que você não faz ideia. Ela é uma pessoa que tem contentamento, ela é uma pessoa contente. Ela está com dor nas costas, tem problema na coluna, mal consegue andar direito, mas nunca você vê ela reclamando, não é? Ela tem isso, mas isso é uma fé em Deus. É uma fé em Deus apesar das circunstâncias. É uma fé robusta em Deus, ainda que tudo esteja conspirando contra. Como é que é possível um negócio desse? A gente vive num mundo em que as coisas estão fora de ordem. Lembra da oração de Jesus? Ele ensinou a gente a orar assim. Seja feita a tua vontade. Não é isso que diz a oração? Seja feita a tua vontade. Por que a gente precisa orar? Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Por que a gente tem que orar assim? Porque a vontade de Deus não está sendo feita. Porque tem muita desordem. Porque tem muita coisa maligna. Porque tem muita injustiça. E de onde vem isso? Isso vem do fato de Deus ter criado seres humanos inteligentes e com poder de decisão, com poder de escolha. Se Deus quisesse, afinal de contas, que tudo funcionasse perfeitamente, Ele tinha criado a gente e chipado a nossa mente. A gente seria robô e tudo ia funcionar harmoniosamente de acordo com os ditames e os decretos. Deus ia ver tudo aquilo e de fato ia achar meio sem graça. Assim como a gente se cansa de brinquedo e de tudo mais. Mas criar seres humanos e dar para eles liberdade pressupõe um risco violento, um risco tremendo. Essas pessoas que são livres para fazer o que é certo, também são livres para fazer o que é errado. E o que fez o homem? Decidiu rebelar-se contra Deus. Deus tudo fez perfeito, mas quando o homem usou do seu poder de escolha e escolheu contra a vontade de Deus, o homem começou a traçar seu próprio destino. E a consequência é tudo que a gente vê na história da humanidade. Deus também não pode dar a liberdade de escolha e ficar restringindo você. Não adianta dar para você liberdade e ficar com a marcação cerrada. O C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele fala de uma mãe que, educando o filho e sempre ensinando o filho que ele precisa arrumar a cama, arrumar o quarto, deixar tudo em ordem. E passa o tempo, passam-se os anos e ela fica sempre acompanhando e supervisionando. Mas chega uma idade em que ela diz para si mesma: agora está na hora do meu filho cuidar do quarto sem essa marcação cerrada. E de repente, passam-se os dias, ela entra no quarto e vê aquela desordem, aquela bagunça. E a gente para pensar sobre isso. O quarto está fora de ordem. É algo que a mãe queria? Não, está contra o desejo dela. Mas existe um outro desejo da mãe, que é que o filho aprenda por si mesmo. Que o filho arrume o quarto e que tenha isso como um valor para si mesmo. Portanto, existem duas grandes vontades de Deus. Uma que a coisa esteja em ordem e outra que as pessoas sejam livres e aprendam. A gente vai entrar no texto daqui a pouco, que fala que Deus busca verdadeiros adoradores. No meio desse caos, no meio da história da humanidade, Deus está buscando verdadeiros adoradores. Ele está buscando. Ninguém é obrigado a ir para o céu e nem é obrigado a ir para o inferno. Todo mundo é livre
para fazer escolhas. A luz se manifesta, mas ela não vem ao mundo de modo a não nos dar e não nos deixar alternativa. Somos livres para escolher abraçar a luz ou rejeitar a luz e arcar com as consequências. Bom, então, por falar da minha mãe, sabe o que ela passou quando ela era criança? Está aqui minha tia, na verdade são em 6 irmãos ao todo. 2 de seus irmãos nasceram com problemas sérios. Um com síndrome de Down e a outra com paralisia. Dos 6, 2. E conviveram, a Heleninha conviveu alguns anos e acabou falecendo depois. Mas minha mãe, a mais velha era o Bubi com síndrome de Down, mas a mais velha com responsabilidade teve que conviver com esses 2 filhos deficientes. No mundo cheio de preconceito, né? No mundo que olha para uma família assim e diz, quanta maldição. Onde é que estava Deus que abandonou as pessoas a essa sorte? Bom, Deus tem os seus caminhos. Sabe o que aconteceu com meu avô? Ele não lidou bem com a situação. A fé era muito fraca. Ele ficou desiludido. Se entregou à bebida. E aí, se já tínhamos bastante problema na família, agora vai ter mais. Olha que coisa complicada, né? Já não basta 2 deficientes na família. Agora temos uma coisa pior acontecendo. Uma pessoa que perde a cabeça, uma pessoa que se entrega à bebida. E quanta desgrama. Quanto mal a marvada pinga faz. Minha mãe chegou a ponto, junto com seus irmãos, momentos em que não tinham nada para comer. Meu avô começava, ele era generoso com os de fora e mesquinho com os de dentro. Com as prostitutas, com os amigos de bar ele gastava. E às vezes faltava para dentro de casa. Quanta? E a minha avó? A minha avó não estava passando pela mesma situação? A minha avó não teve a mesma tristeza de ter filhos doentes, deficientes e de enfrentar tudo aquilo? Mas a minha avó conservava a fé. Que mulher de fé. E muitos dos seus filhos abraçaram essa fé. Minha mãe, tia Ana, tio Ernesto, eles foram para o exército da salvação. Queriam ser missionários, queriam servir a Deus. No meio de tanto antagonismo, de tanta luta, eles mantiveram firme a sua fé em Deus. A minha mãe vem a se casar e tem o primeiro filho. E o medo que ela tinha é de que nascessem defeituosos. Bom, tudo correu bem. Chegou na hora do parto, primeira filha. Na hora do parto, ela estava bem, ela não era defeituosa, estava tudo certo. Você sabe o que aconteceu? Um erro médico. E ela morre no parto. Dá uma olhada nessa história. Morando lá no alto do morro, em Cidade Ademar, na década de 60. E que tristeza, que drama. Chega em casa muito abatida, o bercinho, né? Você imagina o bercinho pronto, esperando o bebê e nada. Aí, então ela perdeu a fé agora, né? Ela fala, não vale a pena. Por que a gente vai servir a Deus? Por que a gente continua esperando em Deus? Ela vai fazer que nem a mulher de Jó disse que Jó deveria fazer. Abandona o teu Deus e morre. Que Deus é esse que permite tais calamidades? Onde está Deus? De que vale a fé? Não foi isso que disse a mulher de Jó? Sabe o que Jó disse para ela? Você fala como uma louca. Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor. Eu não tinha direito nem de ter nascido, eu não mereço nada. Então quando você vem com essa perspectiva, você está na mão de Deus, você faz como Maria, serva de nosso Senhor, mãe de Jesus Cristo. Cumpra-se em mim a tua vontade. Cumpra-se em mim a tua vontade. Tem gente que nasce já cheio de direito, cheio de razão, com um rei na barriga. Mas minha mãe conservou a fé.
Um ano e pouco depois, vai nascer esse bebê feio aqui, cabeçudo. Mais 3 depois de mim, 4. Acabou tendo filho demais, né? 4 ainda. Encheu a casa de filhos. Em vez de ficar chorando sobre o leite derramado, em vez de praguejar, de se revoltar contra Deus, falar, eu vou fazer que nem o meu pai, eu vou encher a cara, mundo mau, mundo perverso, e ficar se entregando à lamúria, manteve a fé firme, olhou para o alto, e Deus teve graça e misericórdia, não é não? O que você acha disso? Está aí. Ah, não, mas senta aí, senta. Hoje é dia de você ouvir. Mãe, é nada disso, senta, mãe, eu sei, gosta de falar. Gosta de falar. Mas hoje não é dia de você falar não, mãe. É dia de você ouvir aqui. Gente, uma outra característica da minha mãe é que ela é evangelista. E não é para menos. Deus se manifestou, a graça, a gente cantou, a graça alcançou. Quando tudo parecia, a gente não cantou isso? Quando tudo parecia perdido, quando tudo conspirava contra a graça, lá do céu se manifestou, a luz brilhou, e houve um revertério, porque Deus não abandonou a humanidade a si mesma, ainda que conceda espaço para o exercício das liberdades humanas, razão de tanta injustiça, Deus tem um plano, Ele é o alfa e o ômega, a última palavra da história não é do mal, não é do maligno, não está com os déspotas, com os tiranos, com o diabo, com o inferno, é Deus, e Deus tem um plano no meio de todo esse caos, e Ele conduz a história da humanidade para o seu final desejado, e Ele tem poder para isso, por isso mandou Jesus para resgatar, nós que estamos debaixo de maldição, debaixo da maldição do pecado, Cristo carregou os nossos pecados sobre si, se fez maldição em nosso lugar, e hoje é a nossa paz com Deus, e hoje é a nossa esperança, e hoje é a nossa vida. Gente, que coisa maravilhosa a redenção. E ela experimentou tudo isso, permaneceu firme em Deus e Deus deu. E quando Deus dá tanta coisa depois, tanta bênção, e ela consegue no meio de tudo isso enxergar a boa mão de Deus, ela é agradecida e ela tem a alegria da salvação, a paz da salvação. Ela quer que todos os seus amigos, todos os seus parentes, toda a galera que ela conhece, familiares e amigos, possam conhecer essa bênção tão grande que ela conhece, conhecer o Salvador. E ela se tornou uma evangelista. Você está aqui hoje, deve ter. Você vê que ela já estava querendo falar e evangelizar vocês aqui, hein? Você já deve ter recebido alguma mensagem de fé, de esperança. Ela escreve versículos, ela bota debaixo da porta dos outros, ela quer. Você sabe que a gente faz isso quando a gente está apaixonado. Tem um cântico que diz assim: Madalena, Madalena, você é meu bem-querer. Eu vou contar para todo mundo que eu só quero, que eu só amo você. Gente, quando a gente está apaixonado, e Jesus é apaixonante, a gente quer partilhar essa paixão com todo mundo, a gente quer gritar bem alto, para todo mundo ouvir, a gente quer espalhar a boa notícia. E tem uma mulher na Bíblia, que é das que eu consegui identificar na Bíblia, a maior evangelista das Escrituras Sagradas. Ela, num ato, conseguiu trazer a vila inteira para se converter aos pés de Jesus. É a mulher samaritana. Você pode abrir a Bíblia, eu não vou ler para ganhar um pouco de tempo, já me adiantei aqui na introdução, mas João capítulo 4, a mulher samaritana, o encontro de Jesus com a mulher samaritana se dá exatamente depois, pouco tempo depois do encontro que Jesus teve com Nicodemos. Capítulo 3 de João fala de Jesus com Nicodemos. Veja, Nicodemos era homem, a mulher
no capítulo 4 eu encontro com uma mulher. Nicodemos era chefe religioso, líder religioso, fariseu, ele era rico, a mulher era uma profana, a mulher, eu vou te dizer, era da pá virada, era revolucionária para os seus dias, já tinha tido 5 maridos, estava com um homem que não era marido dela, era marido de outra. Que mulher da pá virada! Olha, dá uma olhada, o contraste é extraordinário. Veja como Jesus lida com um líder religioso, pretensioso, arrogante, que o procura na calada da noite. O encontro que Jesus tem com a mulher é ao meio-dia. E esses contrastes são muito especiais quando você consegue fazer essa leitura cuidadosa da Bíblia. E, bom, o que eu vejo agora no capítulo 4 é que Jesus está cansado de uma viagem que ele está fazendo da Judeia para a Galileia, e é dito ali que era necessário passar por Samaria, mas não era necessário necessariamente geograficamente. Os judeus evitavam passar por Samaria. Deixa eu contar um negócio a respeito. Você veja que o espanto da mulher, quando Jesus começa a conversar com ela, o espanto é extraordinário. Como é que você, que é judeu, está conversando comigo, que sou mulher e samaritana? Homens não conversavam com mulher em público naquela época, muito menos sozinhos. E Jesus puxa a conversa mesmo assim, não querendo nem saber o que a turma do amendoim vai dizer. Jesus está rompendo com muitas barreiras, e o problema é que ela não era a questão de ser um homem e uma mulher apenas, é que ela era samaritana. Os samaritanos não se davam com judeus, e o melhor exemplo que nós temos hoje é o conflito que existe entre árabes e judeus, entre palestinos e judeus. Só para você ter uma ideia, isso começou lá em 722 a.C., quando houve uma guerra civil, e havia o reino de Israel dividido em 10 tribos por norte, e as 2 tribos de Benjamim e Judá mais ao sul, e o reino então do norte, que era naquela época denominado Israel, foi derrotado pelos assírios. Foram levados os judeus espalhados pelo mundo, levados cativos, mas alguns sobraram ainda na terra, e o rei da Síria trouxe gente de outros povos, então, para conviver com aquele punhado de judeu que ali restou, e ali houve então miscigenação, e ali houve sincretismo religioso, e ali houve todo tipo de confusão, que fez com que os judeus do sul, que ainda preservavam mais a questão étnica e religiosa, estritamente falando, eles começaram a ter aversão por esse grupo que ainda se sentia judeu, ou mais, não digamos assim judeu, mas seguidores de Cristo, de Jeová, de Deus. E quando o reino do sul também foi derrotado, e depois no regresso, na época de Esdras e Neemias, estavam tentando reconstruir o templo, os samaritanos se aproximaram dos judeus e disseram assim: nós queremos ajudar a construir o templo, porque nós também acreditamos em Deus. Sabe o que fizeram os judeus? Isso está registrado em Esdras capítulo 4. Não, vocês não vão fazer nada aqui. Vocês não vão ajudar. Então, eles foram rechaçados. Mais uma vez rechaçados. Com isso, eles começaram a conspirar e fazer todo tipo de sabotagem para o templo não ser construído. Também fizeram em relação à construção do muro. Muita rivalidade entre eles. No ano 400 da era cristã, eles construíram seu próprio templo no Monte Gerizim. Os samaritanos então edificaram seu próprio templo, um templo concorrente do templo de Jerusalém. Então os judeus tinham um templo em Jerusalém, eles tinham um templo em Gerazim. Os judeus ficaram por conta com isso. No ano 128 a.C., os judeus invadiram Samaria e destruíram o templo dos samaritanos. Imagina como a coisa não pegou fogo. O ódio entre eles era terrível. Terrível. Um judeu jamais comeria uma comida feita, manipulada por um samaritano.
nunca beberia no mesmo copo. Perceba a encrenca. Temos agora Jesus, judeu, chegando na vila dos samaritanos, no poço de Jacó, encontra-se, se achega ali também uma mulher, só estão os dois, e o que Jesus faz? Ele puxa a conversa com a mulher. Isso é revolucionário. Ele pede algum favor para a mulher samaritana, e o que ele pede é que ela dê água para ele. Ele quer beber do mesmo copo, ele quer partilhar. Ele está quebrando um monte de preconceitos. Meus irmãos, nesse texto que a gente está vendo aqui, a gente vê como Jesus veio derrubar as barreiras, as inimizades que há entre corintianos e palmeirenses e São Paulinos. Essas coisas todas que nos dividem, que causam ódio. As pessoas não estão se matando até por futebol, de rir, mas é verdade. Os caras se matam por causa de futebol, acredita num negócio desse. Ódio de fronteiras, políticos. Não vamos me falar de política. Tem coisa que mais divide famílias hoje do que política, os de direita, os de esquerda, e que desgraça está esse negócio. Quanto ódio por causa da política. Dá uma olhada nisso, mas Jesus veio promover a paz, Ele é o príncipe da paz, Ele veio acabar com os preconceitos. Todas as vezes, observe nos evangelhos, todas as vezes que aparece Jesus lidando com os samaritanos, ou falando de samaritanos, são 3 ocasiões, essas 3 ocasiões são elogiosas aos samaritanos. É a parábola do bom judeu? Não, é a parábola do bom samaritano contada no contexto judaico. Seria o mesmo que a gente chegar hoje lá em Israel, em Jerusalém, e começar, eu vou contar a parábola do bom palestino. Né? Olha que complicado. Ou tentar chegar, vamos fazer o inverso então, tentar chegar num ambiente, num país árabe, quero contar uma parábola, a parábola do bom judeu, o bicho vai pegar ou não vai? Era o que Jesus estava fazendo, mexendo com as estruturas da sociedade. Uma outra coisa que a gente vê é que é contado que Jesus curou 10 leprosos certa vez. Só um voltou para agradecer. Jesus faz questão de dizer, ele era samaritano. O que voltou para agradecer era samaritano. E aqui temos esse episódio de Jesus com a mulher samaritana. E essa mulher, como eu disse, ela não era flor que se cheire. Por que ela estava meio-dia buscando água? Você sabe por que ela estava meio-dia buscando água? Ninguém mais estava buscando água naquela hora. Era 1,5 km desde da aldeia até aquele poço. As mulheres tinham costume naquela época de buscar água no final do dia, já anoitecendo, e elas ficavam ali conversando entre si, proseando, tendo comunhão, interação, mas essa mulher não podia se aproximar das outras mulheres, não, ela corria o risco de apanhar. Já tinha casado quantas vezes? 5. E agora estava com o marido de outra. Essa mulher tem que ir ao meio-dia, sozinha, porque ela tinha problemas sociais com as mulheres. Você vai ver mais adiante, que quando ela fica encantada com Jesus e corre para evangelizar, para chamar todo mundo para perto de Jesus, para conhecer a Jesus, só vem os homens, né? E foi aos homens daquela cidade, porque as mulheres ela não ia trazer de jeito nenhum, gente. Então havia muito problema com essa mulher. Mulher pecadora, uma mulher perdida, uma mulher sedenta. E ela está ali e estranha. Como é que você que é judeu pede a mim de beber, que sou mulher samaritana, os samaritanos não se dão com os judeus? O que está rolando aqui? Isso é uma cantada? O que é isso? O que vem a seguir é o seguinte. Jesus diz para ela, aquele que beber dessa água aqui, desse poço, vai tornar a ter sede. Então, você é maior do que o nosso pai Jacó. Elas tinham ali uma estima por aquele poço, porque tinha sido feito por Jacó. Aquela água, eles percorriam até essa distância, porque aquela água era uma espécie de água benta. Eles podiam ter água mais perto de si, mas aquela água para eles era uma água abençoada.
que trazia bons fluidos na sua religiosidade, no seu contexto. Você é maior do que o nosso pai Jacó, porque Jacó para eles era tudo. E Jesus diz: quem beber dessa água vai tornar a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede de novo, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte a saltar para a vida eterna. Uma fonte a saltar para a vida eterna. Essa mulher, até mesmo pela quantidade de maridos e agora esse novo relacionamento, mostra tratar-se de uma mulher em busca de realização, que tem uma sede de realização, uma sede de felicidade. Quantas sedes existem no ser humano? Sede de toque, sede de carinho, sede de sucesso, sede de poder, sede de reconhecimento. Tanta sede. Quanta ansiedade. A gente vive no século da ansiedade. E quantos relacionamentos e quanta insatisfação ainda existente. Quer contar uma história que aconteceu comigo certa vez? Entrei no ônibus vindo do seminário teológico naquela época, à noite, bem tarde da noite, não tinha tanta gente assim no ônibus, mas de repente tinha um bêbado lá. E o bêbado falava pelos cotovelos, gritava, e falava com um, e falava com outro, e falava alto. Era eloquente o bêbado, cambaleando pelos corredores e falando, e falando, e falando, e falando. De repente ele veio na minha direção, eu estava mais atrás, veio na minha direção e chegou: jovem! E começou a falar comigo. E aí eu aproveitei que ele já estava falando alto, e estava todo mundo prestando atenção. E aí eu disse: essa sede que você tem dentro de si, esse vazio que você tem dentro de si, que você tenta preencher com a cachaça, só pode ser preenchido por Jesus. Falei bem alto. Aí eu parei de pregar. Quem pregou foi o bêbado agora. Ele fala: jovem, você falou tudo, um vazio. E ele chorava, um vazio, eu tenho um vazio. Em prantos dizia tudo isso. Era de partir o coração. De partir o coração. Quando a gente não atina para aquilo que realmente está acontecendo dentro de nós, para aquilo que está faltando dentro de nós. Uma vez uma jovem, fui visitá-la no hospital, ela se jogou, tinha mais ou menos 17 para 18 anos, ela se jogou do 5º andar de um prédio, buscando a morte. E ela estava lá, com 2 braços e 2 pernas engessadas assim, numa cama, e eu tentava falar de Deus para ela, ela não queria me ouvir, estava com uma raiva brava, porque não tinha dado certo a sua tentativa de suicídio, e porque não podia sair dali e se movimentar para tentar se jogar daquele hospital. Eu acho que ela não prestou atenção em nada que eu falei. Mas por que fez isso? Porque de repente, em algum momento na sua cabeça, passou a ideia de que a vida era aquele relacionamento, de que aquele homem, jovem provavelmente, era tudo. E ela não podia viver simplesmente sem ele. Nós somos um pouquinho mais maduros, sabemos que isso é uma idiotice, né? Mas vai dizer isso para quem está na encrenca, para quem entrou numa paixão desvairada, louca. Então, de alguma maneira, de repente, acontece de depressão, de tristeza, porque perdeu o emprego. Ou porque alguma coisa aconteceu, de repente, se depositava, se projetava, se entregava a razão de ser e de existir naquilo, e de repente, o castelo de cartas desmoronou. Aquela jovem, só para dar uma paz para vocês, fui visitá-la uma vez na casa dela, comunidade, né? Favela de Tamarutaca, onde a gente tem a creche hoje.
Era lá que ela estava. E ela vai se converter, vai se batizar, vai encontrar em Cristo força e esperança para uma nova vida. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, encontra com Cristo, encontra com a vida, e você vai vendo nas páginas das Escrituras que Jesus veio buscar e salvar o perdido, aquele que estava desprezado, marginalizado. É o cego de Jericó, é o Zaqueu, que ninguém queria saber dele, de tão pecador que era, é o Levi, como pregamos no domingo passado. Quem mais a gente vê? Tem tantos. Gente, como a mulher, a Maria Madalena, possivelmente aquela que tinha 7 espíritos malignos, uma prostituta, mulher adúltera, que vai encontrar Cristo, que vai ser uma santa no futuro. Mas não santa do pau oco, né? Que não conta. Não santarrona, uma santificada, uma pessoa cheia de vida, uma pessoa que pode ser exemplo para qualquer um de nós seguir. E Jesus faz essas coisas impressionantes. Veio buscar e salvar o perdido. E essa mulher ficou intrigada com essa água viva, ela não entendeu nada. Gente, quando a gente está evangelizando, quando a gente está falando da palavra de Deus, quando a gente está começando a trazer alguma espécie de luz, se não for o Espírito Santo. Sabe o que Jesus disse um pouquinho antes disso? Ele disse para ela: se conheceras por ti mesmo, quem é que te pede água? Você é que lhe pediria, e ele te daria da água da vida. Onde é que tem essa água para que eu possa beber e não precisar voltar aqui? Se você conhecesse por si mesmo, se caísse a ficha, em vez de ficar procurando aqui e acolá, se caísse a ficha de que a resposta para o vazio existencial é Jesus Cristo, o enviado de Deus, o Filho de Deus. Se todos soubessem, quanto preconceito em relação a Jesus essa mulher tinha, ele é judeu, não quero nem saber do que ele tem para falar, já um pé atrás, armada até os dentes contra qualquer palavra que saísse da boca de Jesus. Mas e se Jesus pudesse ter uma conversa com você? Talvez você tem algum preconceito em relação a Cristo, ao cristianismo, certamente você tem, e eu também, da aversão que acontece no seio cristão, no cenário daqueles que se dizem cristãos e seguem, e se propagam pastores, líderes. Tem tanta miséria, mas Jesus já tinha adiantado. Meu avô foi para a bebida porque também teve decepção nesse universo religioso, abandonou, desistiu. Ele se deparou com Judas Iscariotes e falou: tudo farinha do mesmo saco, e caiu fora. Mas tinha lá Pedro, não tinha? E Pedro também dava os seus, pisava no tomate, né, de vez em quando. Mas era uma pessoa sincera, com uma busca sincera. Pedro, Tiago, João, Filipe, tantos mais, Maria, José. Tinha gente de Deus, mas sempre tem os traíras. Mas de repente, se você puder, no meio dessa confusão, desses preconceitos, ter um tete-a-tete com Jesus, é bem possível que a sua opinião mude, hein? Eu vou dizer uma coisa para você: Jesus é a pessoa mais extraordinária, o ser mais fantástico que pisou nessa terra. Se você conversasse com Ele, se você o conhecesse, como Ele suspirar, se você soubesse quem sou eu. Isso ia fazer uma diferença na nossa vida. Isso ia mudar o nosso conceito. Essa mulher, eu percebo uma mudança de conceito. Primeiro é judeu, daqui a pouco ela já começa a chamar de Senhor, mestre, assim de algum jeito, né? E daqui a pouco ela está: vejo que és profeta. Por quê? Porque a mulher quer beber da água. Me dá dessa água para que eu não precise voltar aqui. Jesus fala: então traz o seu marido. Jesus sabe das coisas, hein? Traz seu marido aqui. Quero dar água para você e para o seu marido.
Aí ela ficou numa encrenca. Ela falou assim: sabe de uma coisa? Eu não tenho marido. Aí Jesus: você falou com verdade. 5 maridos você já teve, o que você tem agora não é seu marido. Deus conhece, sabe tudo a nosso respeito. Mas mesmo sabendo, Ele não chegou julgando aquela mulher, não chegou desprezando aquela mulher, condenando aquela mulher, nem a mulher pega em adultério. A ela Jesus disse: eu também não te condeno. Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Não veio para condenar quem quer que seja, Ele veio para salvar. Mas a mulher fica encantada. Como é que você, que nunca esteve aqui, pode saber que eu tive 5 maridos? Não tinha Facebook naquela época, gente. Não dá para saber, não é assim. Encontrou ao acaso. Não foi ele que foi ao encontro da mulher, de repente ele estava no poço, a mulher que chegou. É alguém que você encontra num ponto de ônibus, na fila do supermercado, que de repente não é nem você que vai atrás, é ela, a pessoa que vem atrás, e se aproxima e você começa a conversar. Para pensar nisso. E de repente, do nada, revelação, discernimento tremendo. Essa mulher ficou encantada. E começa a tocar num outro ponto de barreira entre eles. O primeiro era o sexismo, o machismo. O segundo era a questão da barreira entre judeus e samaritanos. E o terceiro era a religiosidade. Era de uma religião diferente. E ela toca nesse assunto. Mas estou vendo que você é profeta, estou vendo tudo isso. Quero que o Senhor me diga, em que monte devemos adorar? Porque os nossos pais adoravam nesse monte, porque o templo já foi destruído há 128 anos atrás, lembra? Adoravam nesse monte. E vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém. Aonde que é? E Jesus diz uma coisa reveladora. Chegou o momento em que nem neste monte, nem naquele monte, não é a questão de lugar, não é nem Jerusalém, nem Samaria. O que Deus está procurando são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, independente de lugar. Independente de lugar. A gente sacramenta lugares, sacramenta coisas. O sagrado é o relacionamento nosso com Deus. O sagrado são as pessoas e a maneira como nós lidamos com as pessoas que são sagradas aos olhos de Deus. E adorar a Deus é algo que Deus espera. Ele espera ser amado, Ele ama e espera ser correspondido. E Ele busca verdadeiros adoradores. E você é livre para adorar ou não. E a mulher agora percebe que Jesus é fantástico, percebe que Jesus é fora de série e diz assim: Jesus, então me diga uma coisa. Eu ouvi falar do Messias, porque agora ela já ficou intrigada, será que é ou não é? Está percebendo? Judeu, profeta, Messias, ela toca no tema Messias. Messias tão esperado, me fale sobre isso. Sabe o que Jesus disse? Eu sou o Messias. Agora se Jesus se revela a ela. Você já teve essa revelação de Deus? Porque não adianta eu estar falando aqui e você não ter essa revelação no seu coração. Quando Jesus disse eu sou, isso faz a gente lembrar da conversa que Moisés teve com Deus, na sarça ardente. E Moisés, sem saber o nome de Deus, perguntou: qual é o teu nome? Quando eu chegar lá para o povo e começar a falar em teu nome, eles vão perguntar: qual é o teu nome? Qual é o teu nome? E aí, qual foi a resposta de Deus? Eu sou. Eu sou. Qual é a resposta de Jesus? Eu sou. O que diz o Evangelho de João no capítulo 1, versículo 1? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Estava e era.
Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Eu Sou se fez carne e habitou entre nós. Ele é a resposta, por isso Ele pôde dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ela pergunta para Jesus, ela fala a respeito dessa questão religiosa, e Jesus lembra a ela uma coisa: embora não seja uma questão de lugar aqui ou acolá, saiba de uma coisa: não há um relativismo, há um só Deus, um só Senhor, e a salvação, ainda que doa para você que seja mulher samaritana, a salvação vem de onde? Vem dos judeus, vem do descendente de Abraão, porque Deus escolheu Abraão, não em detrimento das demais nações, mas para que dele viesse o Cristo, o Salvador do mundo. E a salvação vem dessa linhagem. Portanto, temos as Escrituras do Antigo Testamento e do Novo Testamento, e as adotamos como palavra de Deus para nós, que agora temos o Cristo. Então você tem que entender essa linha. Quero convidar você a curvar a sua fronte, ter um momento de reflexão sobre o que acabamos de ouvir. Esta mulher encantada com Cristo abandona o seu cântaro e vai correndo anunciar a todos em sua cidade. Abandona o seu cântaro. Ela foi ali buscar água, ela tinha sede, mas ela encontrou água da vida. Quem beber desta água nunca mais tornará a ter sede de novo. A gente está aqui, esse é um momento, por alguma razão, nos encontramos reunidos neste lugar. Temos ouvido a exposição das Escrituras Sagradas, e um pouco sobre Jesus e os pecadores, sobre o lidar de Cristo com aquela comunidade. E de repente Jesus foi ter, todos eles, samaritanos, foram ter com Jesus, e Jesus ficou ali mais 2 dias. Era necessário salvar os samaritanos, era necessário levar a luz do Evangelho, era necessário mudar o curso da história daquelas vidas. Tem muita coisa fora de ordem, tem muita coisa acontecendo fora do propósito de Deus, mas o Senhor veio desfazer as obras do diabo. Ele veio promover restauração, uma nova vida. Ele veio mudar o curso da história da nossa existência. Ele nos encontra muitas vezes caídos, perdidos, confusos, mas Ele é tremendo. Ele é resgatador. O seu olhar não é de condenação, é de misericórdia. E olhando para Ele a gente pode encontrar força, socorro, salvação. Ele é amável, Ele é querido. Ele chorou sobre Jerusalém, Ele chorou sobre Samaria, Ele chora sobre uma humanidade que anda em trevas, mas Ele veio ser a luz dos que estavam em trevas. O mundo que estava em trevas viu uma grande luz, e Ele é a luz definitiva e verdadeira, da qual todas as outras luzes são dependentes. Ele é a resposta. Ele não é um caminho para Deus, Ele não é um caminho de salvação, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Olha para Ele, Ele é teu Criador, Ele é amável, Ele é bom, e Ele nos quer bem. Bendito seja o Senhor. Pai, contempla todos que aqui se encontram, cada um no momento específico de suas existências, com seus dramas, desafios, angústias, aflições, alegrias, sonhos, esperanças, expectativas. Fala pelo teu Espírito, assim como o Senhor ajudou aquela mulher que nada estava entendendo, a entender de que água o Senhor falava, a entender de que vida
o Senhor tinha para ela. Ajuda aos que se encontram aqui a entenderem o que é que o Senhor está propondo, o que é que podem encontrar em Ti, e possam saciar-se, e possam beber e beber, para nunca mais terem sede, para nunca mais padecerem. Obrigado. Reina sobre cada um. Cantemos ao Senhor, coloquemos-nos em pé e louvemos a Jesus. Te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis. A tua presença é maravilhosa, Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar. você foi criado por Ele. Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei. Ele veio te buscar, Ele veio ao teu encontro. Não é por acaso, é redenção, é dia de salvação, é dia de encontro, é dia de restaurar a comunhão com Deus, através do Cristo, da sua cruz, onde foram cravados os nossos pecados, e toda inimizade, e toda maldição, e tudo que nos separava.